Três pontos fundamentais para ter a atenção das pessoas, em duas situações. Em uma situação, é você ter a atenção de uma pessoa, e na segunda situação, é você ter a atenção de mais pessoas. Mas, Ivanor, não é a mesma coisa? Claro que não. Uma pessoa é mais fácil, muitas pessoas é mais difícil. Mas os pontos são os mesmos. Mas tem um item dentro desses três pontos que muitas pessoas não utilizam e que é muito importante para você ter a atenção das pessoas. Então assista este vídeo até o fim. Antes eu queria agradecer a você que já está inscrito, muito obrigado de coração. Você que ainda não está inscrito, é de graça, não precisa preencher formulário e nem cadastro. É só apertar no inscrever-se e depois no sininho em todas. Já chega nos cumprimentando, deixando seu like, aperta naquele sinalzinho de positivo aqui embaixo. Você está dizendo que você gostou do assunto, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então não esqueça de apertar naquele sinalzinho de positivo aqui embaixo, deixando o seu like. Fez isso? Então vamos iniciar o nosso vídeo falando dos três pontos fundamentais para termos a atenção das pessoas, que é o nome, o elogio e o assunto. E vamos para a primeira situação, ter a atenção de uma pessoa. Geralmente é mais fácil, muitas vezes você já conhece essa pessoa, você já conhece o seu nome, você já conhece muito da vida dessa pessoa. Então fica mais fácil. Então vamos ao ponto de número 1. Chama esta pessoa pelo nome e repita várias vezes o nome dessa pessoa. Todas as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, ouvir o seu nome na voz de outra pessoa. O segundo ponto, o elogio. Elogie esta pessoa, mas que o elogio seja verdadeiro. Chegue elogiando alguma coisa, seus cabelos, se eles estão bonitos, porque a pessoa sabe do trabalho que deu para manter esses cabelos bonitos. Elogie suas roupas, se elas estão bonitas. A pessoa sabe quanto custou essas roupas. Chegue elogiando se ela fez alguma coisa de bom. Se a pessoa fez alguma coisa de bom e você a elogiar, você a parabenizar por isso, ela vai ficar contente porque ela sabe que isso é verdade. E ela vai se sentir bem e você vai conseguir ter a atenção desta pessoa. E aí você parte para o ponto de número 3, que é o assunto. E esse assunto, de preferência, tem que ser um assunto que a pessoa goste. Então, se você conhece a pessoa, você já sabe os assuntos que a pessoa gosta. E aí você vai puxando um assunto de que a pessoa gosta. E aí você vai conseguindo ter a atenção desta pessoa. E depois você leva a pessoa para o seu assunto. Você quer vender alguma coisa, se você quer convidar a pessoa para ir para algum lugar, se você quer convidar a pessoa para fazer alguma coisa. Aí você tem a atenção da pessoa e fica mais fácil. E quando você não conhece a pessoa, aí fica um pouco mais difícil. Aí você chega puxando um assunto do tempo. Essa de puxar assunto com uma pessoa falando do tempo é velha, mas ainda funciona. É normal que se você está num ambiente que está muito quente, nossa, mas como está quente por aqui, né? É evidente que a pessoa vai dizer verdade, realmente está quente. Aí você já começa a puxar conversa com a pessoa. Se estiver chovendo, nossa, mas que chuvarada hoje, né? Aí a pessoa, verdade, está chovendo bastante, mas a previsão que eu ouvi é que vai melhorar. E aí a pessoa já começa a dar atenção a você. Só que você não sabe o nome da pessoa para partir do ponto de número 1. Então o que você faz? Eu aprendi em cursos presenciais que eu fiz que quando a gente não sabe o nome da pessoa, não é problema nenhum da gente perguntar: como é o seu nome mesmo? E aí a pessoa vai falar o seu nome. Para você não esquecer o nome da pessoa, vai repetindo o nome da pessoa várias vezes. Imagine uma pessoa que nunca viu você, que não conhece você, ouvir o seu nome na sua voz. Ela vai te dar toda a atenção. E aí você parte para o ponto de número 2, que é o elogio. Mas eu não conheço a pessoa, como é que eu vou elogiar a pessoa? Mas você já observou a pessoa, você já vai ver se ela tem cabelos bonitos, se ela está com uma roupa bonita, se em algum momento aí ela teve alguma atitude que você achou legal, aí você já vai elogiando a respeito disso. E depois você parte para o ponto 3, que é o assunto. E como você não sabe o assunto que a pessoa gosta, aí você procura levantar um assunto que a maioria das pessoas gostam. Por exemplo, sobre comida, que a maioria gosta de comer, sobre alguma viagem, porque a maioria gosta de viajar. E aí você vai conseguindo a atenção da pessoa. E depois você leva ela para o assunto que você gostaria. Agora vamos para a situação de número 2, que é exatamente falar para muitas pessoas. Aí fica mais difícil para conseguir a atenção dessas pessoas. Então preste bastante atenção. Até porque, nesta situação, além dos 3 pontos, no terceiro ponto,
existem 3 itens muito importantes, e um desses 3 itens é um que a maioria não usa. É muito importante. Então continue assistindo o nosso vídeo. Antes quero pedir para você que ainda não deixou o seu like, aperte naquele sinalzinho positivo aqui embaixo se você está gostando. Aí você está dando moral aqui para o nosso canal, você está ajudando o nosso canal a crescer. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário nos ajuda muito a ver se realmente você está gostando ou não. E claro, convido você a compartilhar para ajudar mais pessoas a serem melhores, que é o objetivo do nosso canal, a partir da boa comunicação. E se você ainda não se inscreveu, então é fácil, aperte no inscrever-se e depois no sininho em todas. Então vamos para a situação de número 2, falar para muitas pessoas. Aí temos que usar os mesmos 3 pontos. Que o ponto de número 1, então, é o nome, o de número 2 é o elogio e o de número 3 que é o assunto. Mas como chamar a pessoa pelo nome se existem muitas pessoas? Interessante, né? Então, você tem que dar um nome para as pessoas deste grupo. É um nome genérico que serve para todas elas. Não é um nome para o grupo, tá, gente? É um nome para as pessoas do grupo. Por exemplo, você vai falar para muitas pessoas de igreja. Você pode chamá-las de evangelizadoras. Então, evangelizadoras, elas vão se identificar. Ou então usar o nome missionários. Então, missionários, elas vão se identificar. Se você estiver falando para empresários, então empresários. Se você estiver falando para estudantes, então estudantes. Se você estiver falando para muitas pessoas que são dançarinos, então dançarinos. Se você estiver falando para muitas pessoas que estão aí para aprender a falar bem, então mestres da fala. E durante a sua fala para muitas pessoas, você vai repetindo várias vezes esse nome que você deu para essas pessoas que estão aí reunidas. Então você vai conseguir ter a atenção delas, porque toda vez que você usa esse nome, elas vão se identificar. E agora vamos partir para o ponto de número 2, que é exatamente o elogio. Mas como você vai elogiar muitas pessoas ao mesmo tempo? Primeiro que você pode elogiá-las pelo simples fato de elas estarem aí presentes. Mostra a importância delas estarem aí. Diga que elas poderiam estar em muitos outros lugares, fazendo muitas outras coisas, mas escolheram estar aí. Dê o exemplo de uma festa de aniversário. Se você vai fazer uma festa de aniversário e os convidados não vierem, você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Você vai ficar feliz. Então eu estou feliz com a presença de vocês aqui. Por isso nós vamos nos comprometer em trazer muitas coisas boas. Um outro elogio que vocês podem fazer é elogiar as pessoas que recepcionaram vocês naquele lugar. Vocês também podem elogiar o lugar que vocês estão, o ambiente que vocês estão, a cidade que vocês estão, o bairro que vocês estão, porque essas pessoas vão se identificar com essa cidade, com esse bairro, com esse lugar. E elas vão se sentir bem você elogiando tudo isso. Por isso, esse ponto de número 2, o elogio, ele é muito importante. Mas quando ele é verdadeiro. E o ponto de número 3 é exatamente o assunto. E o assunto, com certeza, quando você fala para muitas pessoas, esse assunto já é escolhido antes. E essas pessoas já estão aí sabendo de qual é o assunto. E dentro deste ponto de número 3, que é o assunto, você pode subdividi-lo em 3 itens. E o primeiro item é o domínio. Você deve dominar o assunto. Você não deve dar brechas a ter alguma pergunta que você não tenha resposta sobre este assunto. Então, por isso é importante você dominar o assunto. Saiba mais do que o próprio mestre do assunto. As pessoas vão pensar, nossa, mas conhece mesmo do assunto? Estou aprendendo muitas coisas. Então, a pessoa vai ficar dando atenção. Você vai tendo atenção das pessoas. E agora nós vamos para o item 2 do ponto 3, que é o assunto. O item 2 é histórias. Contar histórias durante a sua fala é muito importante. A maioria das pessoas gostam de histórias. E vá contando histórias. Quando eu era criança, por exemplo, meu pai me falou isso, minha mãe me falou isso. Quando eu era criança, eu subi numa árvore muito alta. Aí você leva a atenção das pessoas que a árvore era alta e você subiu lá em cima e de repente quebrou um galho. E aí a pessoa fica atenta ao que aconteceu quando quebrou o galho. E aí você se pegou em outro galho e você conseguiu descer da árvore sem acontecer nada de mais grave.
É claro que as histórias que você vai contar vão ser relacionadas à sua fala daquele assunto que você está abordando. Aqui estou apenas dando um exemplo, mas é importante que as histórias estejam sempre ligadas ao assunto que você está abordando, claro. E agora vamos para o item 3 do assunto, é folga. Dar folga às pessoas durante a fala. Muitas pessoas não se dão conta de o quanto é interessante dar folga para as pessoas durante uma fala para ter a atenção da pessoa. Mas como você vai dar folga e você vai ter a atenção das pessoas? Quando as pessoas ficam durante muito tempo prestando atenção em você, se você não dá folga, elas acabam perdendo a concentração. E se você dá folga para essas pessoas irem ao banheiro, ou tomarem uma água, ou fazerem qualquer outra coisa, essas pessoas vão voltar mais relaxadas e vão prestar mais atenção em você. Vamos rapidinho relembrar os 3 pontos fundamentais para ter a atenção das pessoas. Primeiro, o nome. Se for uma pessoa, o nome da pessoa, e repetir várias vezes o nome da pessoa. Se for um grupo de pessoas, então o nome que você escolheu para as pessoas do grupo, e repetir várias vezes esse nome. Ponto de número 2, elogio. Elogiar, mas que seja um elogio verdadeiro. E o terceiro ponto, o assunto. Se for uma pessoa, primeiro o assunto que a pessoa gosta e depois o seu assunto. E claro, se for para um grupo de pessoas, então dominar o assunto que você escolheu para aquelas pessoas. Fechou? Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, aperte naquele sinalzinho de positivo aqui embaixo, mas amasse o like. Se quiser deixar um comentário, eu vou ver todos os comentários. Compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores. E claro, se você ainda não está inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrever-se, aperte nele e depois no sininho em todas. É de graça, não precisa preencher formulário e nem cadastro. Um grande abraço e a gente se vê.